Fala família, Paulinho chegando por aqui para mais um bate-papo e hoje eu quero falar a respeito de propósito e processo. Sei que de repente você pode, quando olha para a sua vida, você deve pensar, poxa, mas eu estou atrasado. Na minha idade, pô, eu gostaria de já estar em tal lugar, gostaria de já ter conquistado, ter realizado, ter viajado. E muitas vezes você pode achar que está atrasado, mas eu quero trazer uma boa notícia para você e dizer que não, você não está atrasado, pelo contrário, você está no tempo certo, né? E que todo o processo que você tem passado faz parte do propósito que Deus já determinou para você. Beleza? Então vamos lá, vamos trocar essa ideia aqui a respeito disso. Certamente você, em algum momento da sua vida, da sua jornada, você já se pegou pensando em estar atrasado, né, em ter perdido tempo, time, né, da sua vida. Eu particularmente já pensei diversas vezes, né? Principalmente quando a gente entra numa zona de comparação, né? Quando a gente deixa de olhar para nós e começamos a olhar para as pessoas à nossa volta, né? Nossos amigos, conhecidos, né? Principalmente agora, né, no advento da internet aí, Instagram. A gente liga aí e você vê, né, pessoas postando lá debaixo da torre, né, em Paris. E aí você olha para a sua realidade e vê que, poxa, muitas vezes você está distante dessas coisas, você desanima. Você questiona, né, se o que você fez ou tem feito está certo ou não está. Se você perdeu o tempo, né? Se você vai chegar, entende? São tantos questionamentos, né, pessoal? São tantas dúvidas que se levantam e se apresentam no nosso dia a dia, nas nossas vidas, né? E eu lembro que por um determinado tempo eu estava com 23 anos, eu já tinha saído de casa há muito tempo, né? Saí de casa com 18 anos. E aí eu fui morar com os amigos e tal, trabalhava, mas aí acabou que deu uma crise lá na época, né, financeira, econômica, né, na verdade, no país todo. Aí muita gente foi demitida e tal, eu fui demitido também, e eu fiquei, sabe, numa pindaíba, que eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem, né? Eu fui morar com minha mãe, voltei para morar com a minha mãe. E eu confesso a vocês que eu não entendia, tá, o porquê das portas terem se fechado, o porquê de nada dar certo, por fazer entrevista, não passava, não era aprovado. Na entrevista que eu fiz, tá, numa empresa até boa, né, eu ia entrar numa profissão boa, passei em tudo, passei em teste prático, médico, tudo. No dia da ambientação, né, eu fiz tal, e aí eu tava contratado. O supervisor chegou e mudou tudo lá, me mandou para casa, ou seja, as portas se fecharam geral. E aí nesse tempo, pessoal, eu tive que literalmente voltar para ir morar com a minha mãe, que era em outra cidade, né? E foi uma fase muito difícil, né? E eu não entendia, tá? Eu confesso para vocês que enquanto eu estava passando por aquele momento, eu não entendia. Eu orava a Deus, clamava, buscava respostas do Senhor, mas nada vinha, né? De direcionamento, sabe? Nenhuma resposta da parte do Senhor. E por vezes eu achei que eu tinha perdido tempo, tinha perdido time, né? Como eu falei aqui no início, às vezes eu olhava, sabe, para conhecidos meus, amigos meus, e eu via muitas vezes eles lá na frente já, né? Pô, bem empregado, sabe? Alguns já com família constituída, e eu zerado, mano, zerado. E por vezes eu achei que eu tava atrasado, né? Só que aí o tempo passou, eu consegui efetivar, né, contratar, comecei estagiando numa multinacional, já contei essa história aqui em outros vídeos aqui do canal. E aí entrei estagiando, rapidamente, com 3 meses eu fui efetivado. Sendo efetivado, eu tive condição e recurso para casar, né? Casei, constituí família e a vida assim deslanchou, né? Deslanchou de uma vez só. E hoje fazem, né? Agora daqui a poucos dias, uma semana, né? Faço 7 anos de Estados Unidos, 7 anos que eu moro aqui na América. Minha família aqui, meus filhos aqui, tenho 2 filhos americanos. Então assim, é maravilhoso como ver que
Hoje, né? Hoje eu consigo olhar para trás e ver que não, eu não estava atrasado, eu não havia perdido o meu time, pelo contrário, tudo aquilo que eu passei fazia parte de um processo, do processo que Deus havia me colocado. Por quê? Porque todo o processo, ele aponta para um propósito, ele está ligado a um propósito. Hoje eu consigo, fácil, tá? Olhando para trás, né, enxergar que fez parte, sabe? Eu precisava daquele tempo ali. Aquele tempo que eu tive que regressar, né, voltar a morar com minha mãe, eu não me relacionava bem com a minha mãe, né? Aquele tempo ali foi bom para isso, ajudou, entende? Eu me aproximar, nós, né, nos aproximarmos, curarmos algumas feridas que tinha, sabe, ficado, tanta coisa, aquele tempo, aquela dificuldade, né, serviu para curar, para fechar, para restaurar, sabe? Mas naquele momento em que eu estava passando por aquela situação, eu não entendia assim. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender e eu vejo isso. É como certa vez Steve Jobs disse, né, que a gente nunca vai entender a história olhando para frente. Por quê? Porque os pontos só se conectam quando a gente olha para trás, né? Quando você olha para trás e fala, então foi por isso, que aconteceu aquilo e tal. E aí, quando a gente fala disso, pessoal, do processo, do propósito, de que você não está atrasado, né? Você não perdeu o seu tempo, pelo contrário, Deus está no controle, Deus está em charge ainda, sabe, das nossas vidas, e Ele está nos direcionando para o propósito que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Por que eu te falo isso? Porque quando eu olho para a história bíblica, pessoal, eu vejo que José passou por isso também. José teve um sonho, por conta daquele sonho ali, por conta, né, daquele sonho que ele teve de ter compartilhado com seus irmãos, foi vendido como escravo e passou aquela coisa toda, sabe, até o dia dele ser chamado, né, por Faraó ali para revelar o sonho e a vida dele ter sido mudada de uma vez por todas, né? Quando eu olho para Davi também, é a mesma coisa. Davi, ele foi ungido, né, por Samuel, que era o profeta, a unção de rei, né, foi derramada sobre ele. Ele tinha 16 anos, mas Davi só foi se sentar no trono com 32 anos. Ou seja, 16 anos, sabe, levou até a promessa se concretizar na vida dele. Entre ele receber uma promessa, uma visão, sabe, e tomar posse, né, se apossar daquela promessa, 16 anos. Jesus, da mesma forma, Jesus também passou por todo um processo, né? Certamente você, se você procurar na sua vida aí, você vai ver que você também, né, tem todo um processo. Na minha vida teve todo um processo. Então, quando a gente fala de processo, pessoal, muitas vezes você pode olhar e achar que está demorando, sabe, a promessa de Deus na sua vida, você pode achar que está demorando aquilo que Deus falou com você, mas não é que Deus se esqueceu de você, não é que Deus está retardando a promessa, não é que Deus perdeu o time, não é que Deus se esqueceu de você, não é. É que Deus sabe o momento certo, a hora certa em que eu e você estaremos prontos e preparados para tomarmos posse daquela promessa. Porque uma promessa fora da hora, né, uma bênção fora da hora, ela se torna maldição. Ela deixa de te abençoar e passa a te amaldiçoar. Entende? Por quê? Porque muitas vezes eu e você não vamos estar preparados, maduros o suficiente ao ponto de administrarmos, digerirmos bem essa bênção, essa promessa que Deus nos fez. Hoje, depois de, 10, 15 anos, é que eu estou falando com vocês, eu consigo olhar para trás, lá atrás, né, e enxergar que tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que eu passei foi necessário para chegar aqui hoje e ter a maturidade que eu tenho. Eu moro em outro país, né? Eu, minha família, não tem papai, mamãe, não tem ninguém por perto, entende? Somos nós e só nós e Deus, né?
Então eu vejo que aquelas experiências todas lá foram necessárias para me dar casca, dar maturidade para chegar aqui e dar conta do trabalho. Entende? Da responsabilidade, né? Dar conta da responsabilidade. Então, não, eu não estava atrasado, não, eu não perdi meu time, não perdi meu tempo, pelo contrário. Todo aquele processo fazia parte do propósito que Deus tinha para nós. E na sua vida não é diferente, eu quero te lembrar disso. Quero te lembrar disso aqui, na sua vida não é diferente. Se você tem passado pelo que tem passado, eu não sei o que é, pode ser bom ou não, pode ser ruim ou não, mas de qualquer forma, sendo bom ou ruim, tudo isso tem um propósito. Todo esse processo tem um propósito estabelecido por Deus, que é de te amadurecer, de te aperfeiçoar, de te lapidar e te preparar para o próximo nível que Deus já tem separado, preparado para vocês. E posso te dizer uma coisa, eu vou pela palavra, tá? Eu vou pela palavra. E a palavra diz que os planos de Deus para nós, eles são agradáveis, perfeitos, são nobres, são excelentes. Entende? São essas coisas que Deus tem para cada um de nós. Ambulância passando. Aqui é o tempo todo assim. Né? Então é isso, eu parei aqui, né? Graças a Deus acabei de solucionar um BO ali, né? Já há uma semana que eu vinha tentando resolver o negócio, a registration do carro da minha esposa, na verdade, né? Tava vencida, e aqui se rodar com o carro com o documento vencido, eles chiparam, te dão multa. E há uma semana eu tentando, né, renovar e não conseguia, deu certo hoje. E antes de ir embora eu precisava parar aqui para gravar esse vídeo, compartilhar essa visão, essa palavra de Deus, uma palavra de esperança e de motivação para o seu coração, para abençoar o seu coração e te fazer lembrar que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus ainda está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Tudo isso, né, que você está passando tem um propósito maior, mais nobre, mais excelente. Não desista, não abra mão da jornada, suporta, resiste, porque certamente logo, logo, essa tempestade, esse processo, né, vai passar e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Você recebe essa palavra aí na sua vida? Você recebe, digita aqui embaixo, aqui, ó, eu recebo. Em nome de Jesus, queridos, sejam abençoados. Bom, o nosso propósito aqui nesse canal é esse, sempre trazer uma palavra de direcionamento e encorajamento da parte de Deus para abençoar a sua vida, ok? Sua casa e a sua família. Então, é isso, ficamos por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.